Ficar um pouco sem esses louvor. Olha aqui. Esse louvor exalta mais o homem do que a Deus. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Deus veio te abençoar nessa tarde. Mais uma palavra de Deus, mais uma palavra do Espírito Santo de Deus. E quem prega é o Espírito Santo. Pedro escreveu na última carta dele, 2 Pedro capítulo 2, capítulo 3, tudo que estamos vivendo hoje, é os tempos que chegamos. A própria palavra de Deus, ela é nosso leme nesses dias que estamos vivendo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a palavra, a Bíblia. A fonte de vida eterna está nas Escrituras. Jesus falou em Mateus capítulo 24: passarás os céus, passarás a terra, porém as palavras dele jamais há de passar. As Escrituras, vemos a pessoas correndo atrás de jogo, correndo atrás de festa, correndo atrás dos comes e bebes. Tudo isso a Bíblia já tinha profetizado. Como no dia de Noé, pessoas iam casadas em casamento, comer, beber, e não ia perceber a volta do noivo. Como nos tempos do dilúvio, como nos tempos de Noé, que Noé pregava para aquele povo que Deus ia destruir a terra e o povo não se arrependia dos seus pecados. E o apóstolo Pedro falou na segunda carta, capítulo 3: amados, escreva agora essa segunda carta, ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor Salvador Jesus. Sabendo, porém, primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando nos seus próprios escárnios, nas suas próprias consciências, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que é pela palavra de Deus que desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Foram tirados da água, no meio das águas subsiste, pelas quais pereceu o mundo então coberto com águas do dilúvio. O apóstolo Pedro falou que toda a Escritura foi inspirada pelo Senhor, e Ele inspirou os seus santos profetas e apóstolos para dar o mandamento do Senhor Salvador Jesus Cristo,
que morreu numa cruz do Calvário. Maria não morreu numa cruz. Aparecida também não, é um boneco de gesso. O único que morreu numa cruz por mim e por você foi Jesus. E Ele ressuscitou no terceiro dia. Só que Pedro fala logo em seguida, no versículo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores da fé. Escarnecedores. Vão zombar da Bíblia, vão zombar da palavra de Deus, vão zombar do Evangelho, vão zombar de tudo que se chama Deus e objeto de culto. Paulo fala, 2 Tessalonicenses também, andando nos seus próprias consciências e escárnio. Faço a pergunta para você hoje: se você morrer agora, para onde você vai? Jesus falou para aquele homem rico: louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem será? As pessoas estão correndo de um lado do outro, programando as festas, as bebedeiras, as bagunças, as baladas, e a alma indo para o inferno. Não pensa em salvação, não pensa na vida eterna. A maioria, se morrer hoje, vão queimar no inferno, por não obedecer a palavra de Deus e adorar os demônios. Toda a palavra de Deus que prega, as pessoas zombam. E Pedro falou: nos últimos dias virão escarnecedores da fé, andando nos seus escárnios. Estamos com a geração de Sodoma e Gomorra, a geração do dilúvio, a pior geração que se vê hoje, andando nos seus escárnios. Romanos capítulo 8, versículo 8: quem anda na carne não pode agradar a Deus. Quem anda no pecado não pode agradar a Deus. Quem anda na cachaça, no adultério, no homossexualismo, na idolatria, não pode agradar a Deus. Andando nos seus próprias consciências, Pedro estava falando. E vão zombar da volta de Jesus, vão zombar da promessa da vinda dele. Em Atos dos Apóstolos, os anjos, quando Jesus ascendeu ao céu, os discípulos ficaram olhando para o céu, e os anjos apareceu para eles e falou: por que, Galileus, vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo voltará em breve. Que beleza, o nosso super porta. Esse mesmo Jesus que eles viram subir vai voltar. Mas só que a geração de hoje vão zombar da volta de Jesus. A palavra está falando que ele está escarnecendo. Ué, você fala que Jesus vai voltar e nunca voltou. Mas ele deu uma promessa. A palavra de Deus fala que é uma promessa da vinda dele. É uma promessa da vinda dele. E ele vai vir na hora que o povo menos espera. Na hora que as pessoas estariam comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, e não ia perceber. Não ia perceber. Verdade verdadeira. As pessoas estão preocupadas com satisfazer a carne, preocupadas em encher a cara de cachaça. Mas ninguém se preocupa com a salvação. Foi o que Pedro falou: vão escarnecer da vinda de Jesus. O importante é prostituir, o importante é virar gay, o importante é ficar rico, o importante é ser próspero, e a alma indo para o inferno. E a alma indo para o inferno. Porque desde que os pais dormiram, essa geração ia falar. Desde que os pais dormiram, tudo permanece como hoje. Só que a mesma palavra fala que eles ignoram a palavra de Deus, que já desde a antiguidade existiram os céus e a terra e foi tirado da água, do meio da água. A própria Bíblia fala que eles voluntariamente ignorariam a palavra de Deus, ignorariam o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele crê. Céus e a terra foi formado pela palavra. Deus disse: haja luz e houve luz.
Faça a terra animais e foi feito animais. Criou o sol, as estrelas, tudo conforme a palavra de Deus, tudo conforme o Evangelho, porque a Bíblia fala em João capítulo 1, no princípio era o verbo se fez carne e habitou dentro de nós. O verbo é a palavra de Deus. Só que Pedro fala que voluntariamente iriam ignorar a palavra de Deus. Que beleza, sejam bem-vindos, super inauguração, Casa no Celular. Fique pertinho, tá legal? Antes de você comprar o seu celular em qualquer lugar da cidade, passa por aqui, venha fazer o seu orçamento, venha curtir junto com a gente, conhecer a Pedro fala que ignorar. Aqui você Vemos hoje a melhor dica, um povo falando que Deus não existe. pertinho de você. Uma geração de jovens ateus fala que Deus não existe. Só que Salmos capítulo 14, a própria palavra de Deus fala que aquele que fala que Deus não existe é um tolo. É um tolo. Porque a própria palavra de Deus fala que pela palavra de Deus existiram os céus e a terra. Por isso que Jesus, ele fala que passarás os céus, passarás a terra, porém as palavras dele jamais há de passar. Só que Pedro fala sobre o fim dos tempos. Esse fim dos tempos, as pessoas iam voluntariamente ignorar a palavra de Deus, iam rejeitar as profecias das Escrituras, para acreditar em magia e escultura, para acreditar em reencarnação, para acreditar em macumbaria, feitiçaria, iam rejeitar, Muito bem, pessoal. A galera que está pelos aqui quais com a gente, o nosso pereceu o mundo então coberto das águas. Sejam bem-vindos à nossa inauguração, hein? Que beleza, a hora certa. Gênesis capítulo 6. Você escolher o seu celular, tá legal? As melhores marcas. E mesmo Pedro fala você já conhece aí, você encontra que o mundo foi destruído pelas águas. Combinado? Sejam O dilúvio. todos bem-vindos. Gênesis capítulo 6. Aconteceu que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que a filha dos homens era mais formosa. Tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia na terra naquele dia gigantes. Também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama, guerreiros, gigantes. Começaram a nascer gigantes naquela época. E o Espírito de Deus não começou a contender com o ser humano, porque ele era carnal. Os tempos de Noé. E a Bíblia fala que viu o Senhor a maldade do homem, que multiplicara sobre a face da terra, e toda a imaginação dos pensamentos do coração era má. Deus olhou para a terra e viu que os filhos dos homens começaram a ter relação sexual com os filhos de Deus. Nasceram gigantes, homens de fama, aos famosos de hoje, que as pessoas idolatram. As pessoas é a geração idólatra. Se não estou idolatrando imagem e escultura, estou idolatrando jogador. Se não estou idolatrando jogador, é cantor. O povo hoje gosta de idolatrar os homens de fama. Foi que a geração de Noé começaram a se multiplicar a fama do povo, a fama dos heróis valentes. O que temos hoje? Geração inteira que fica idolatrando o homem, idolatrando a política, presidente, jogador, cantor, menos adorar o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Jesus falou: amarás somente ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A Bíblia fala que viu o Senhor a maldade.
do ser humano sobre a face da terra. Agora sim você vai contar no seu Viu a maldade que se encontrava. E toda a imaginação do ser humano era má. Tudo era maligno. Todos os pensamentos e intenção do coração era maligno. Era má continuamente. Pedro escreveu uma carta há 2000 anos atrás, falando que voluntariamente ignoraria a palavra de Deus. E essa carta é mais atual que qualquer jornal que estamos vivendo. Ele voltou lá no dilúvio, começou a falar que no tempo do dilúvio o povo foi destruído pelas águas, porque não queria obedecer a palavra, estavam inteiramente atrás do pecado, preocupado com o pecado, porque a intenção que Gênesis fala deles era má, totalmente voltada para o pecado. Então se arrependeu o Senhor do que havia feito sobre o homem, sobre a face da terra, e pesou o coração. Aquele tempo inteiro do dilúvio, Deus falou se arrependir de ter criado o ser humano. Se Deus falou no tempo de Noé, imagina hoje. Imagina hoje de ter feito o ser humano sobre a face da terra. E disse o Senhor: destruirei o homem sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Só que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são a geração de Noé. Noé era homem justo, perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Deus olhou para a terra, olhou para aquele tempo do dilúvio, os homens adorando os homens de fama, as filhas de Deus tendo relacionamento sexual com as filhas dos homens. Seu celular, a casa do celular aqui pertinho de você agora, hein? E Deus se arrependeu, só que no meio daquela geração inteira achou Noé. Noé era perfeito diante de Deus. Noé andava com Deus. Você anda com Deus? Você tem certeza que você morrer agora, você vai encontrar com o Senhor ou com o diabo no inferno? Não era perfeita, a própria palavra fala. A própria palavra fala que Deus achou graça em Noé, porque Noé preferia andar com Deus do que com o diabo. Pessoas estão preferindo andar com o Pablo Vittar do que com o Senhor. Estão preferindo andar com o Neymar do que com o Senhor. Não era justo diante de Deus, não andava com Deus. Você anda com Deus ou com a Aparecida? Com a imagem de escultura, que você está sendo enganado pelos padres. Você anda com Deus ou com Buda? Somente aqueles que andam com Deus vai ser salvo na hora do dia do juízo. Se arrependa dos seus pecados, converta-se ao Senhor, porque Jesus está voltando. Noé andava com Deus, não era justo e perfeito em sua geração, e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu a terra de violência. E viu Deus que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a face da terra. A terra era corrompida, se corrompeu por causa do ser humano, encheu de violência. Deus viu a corrupção da humanidade. Oséias capítulo 4, no versículo 1, a própria palavra de Deus vai falar que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Tudo que prevalece, Oséias fala, é a mentira, o engano, o adultério, a violência, o furto, o assassinato. E Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque a terra não tem conhecimento de Deus. Você precisa ler Bíblia, você precisa ler as Escrituras para você ser salvo. Somente Jesus
é o caminho, a verdade e a vida. Não é Maria, não é Aparecida. E a própria palavra fala que a terra estava corrompida no tempo de Noé, e Deus só achou Noé e sua família. Você imagina? A Bíblia não fala quanto tinha na humanidade, mas tinha bastante, ao ponto de Deus destruir a terra, mandar o dilúvio. E eu tenho certeza que aquela geração trocou de sexo. Tenho certeza que aquela geração era bêbada, porque a Bíblia fala que eles casavam, davam-se em casamento, comia, bebia. O importante era farrear e Deus do lado de fora. E a Bíblia fala que a terra inteira estava corrompida por causa do pecado. Isaías 59 vai falar: o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Somente o sangue de Jesus, o sacrifício dele, reconcilia você com Deus, para você andar com Deus igual Noé. Então Deus disse, versículo 13 de Gênesis capítulo 6: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei sobre a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, fares compartimento na arca de betume, por dentro e por fora com betume. Desta fará 300 covados em comprimento da arca, 50 covados a sua largura e 30 covados a sua altura. Farás uma janela de um covado, acabarás em cima, na porta da arca porás ao seu lado. Farás andares abaixo segundo o terceiro. Pois eis que trago um dilúvio de água sobre a face da terra, para desfazer toda a carne que há de espírito de vida, debaixo dos céus que há sobre a terra expiará. Mas a minha aliança será contigo. Entrará na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. De tudo que vive, toda a carne, de todas as espécies fará entrar na arca, para conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. De 2 casais de cada espécie virão a ti, para conservares a vida. Leva contigo toda a comida que se come. Ajunta para ti, será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. Deus falou para Noé: Noé, constrói a arca, que eu vou destruir o ser humano sobre a face da terra. Deus deu todo o cumprimento para ele, tudo, o tamanho. E Deus falou para ele: entra na arca, você e sua família, seus filhos. Você vai levar os animais que eu vou separar, porque eu vou desfazer o ser humano da face da terra. E no capítulo 7, no versículo 8, versículo 10, aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo do 17 mês. Naquele mesmo tempo se romperam todas as fontes das águas do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e sua mulher e 3 mulheres dos seus filhos. Eles, todos os animais conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, pássaro de toda qualidade. E toda a carne que havia espírito de vida entrou de 2 em 2 para Noé,
na arca. Eis que entraram a macho e fêmea toda a carne, como o Senhor determinou. E o Senhor fechou a porta por lá de dentro. Fechou dentro. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas. Levantaram e se elevou sobre a face da terra. Prevaleceu as águas, cresceram grandemente sobre a face da terra. E a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 covadas acima prevaleceram as águas. E os montes foram cobertos. Expirou, morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gados, répteis, todo réptil que arrasta sobre a terra, todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, que havia sobre a terra secou. Morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, até os répteis, as aves do céu foram extintas da terra. Ficou Noé e com ele estava na arca. Prevalecera a arca na terra 150 dias. Deus falou para Noé: Noé, vou separar os animais, porque eu vou destruir essa terra. Noé entrou na arca e Deus fechou a arca. Foi o próprio Deus que fechou a arca. Foi o próprio Senhor que fechou. Noé, sua esposa e seus 3 filhos e as 3 noras, 8 pessoas salvou. E os animais que estavam com ele. E a Bíblia fala que se rompeu de chuva, começou a chover durante 40 dias e 40 noites. Olha o tamanho desse prédio que você está vendo. Se você olhar para cima, você vê o tamanho desse prédio. As águas subiram mais alto que esse prédio. Você tem noção do que significa isso? Que a própria palavra de Deus fala que os mais altos montes foram cobertos de água. Você imagina só, se começa a chover e não para mais, a água começa a subir. E as pessoas começaram a correr do lado do outro, com certeza. Começaram a bater na arca. Noé, abre a arca. Abre a arca, precisamos entrar. Só que a Bíblia fala que Noé pregou 120 anos para eles. Deus vai destruir a terra e eles não acreditavam. Zombava, escarnecia de Noé. Quando as águas começaram a subir, Deus destruiu tudo que havia espírito de vida sobre a face da terra. E a Bíblia fala que salvou Noé e que com ele estava na arca. Chuva durante 40 dias e 40 noites. O prédio mais alto de Araçatuba, se fosse naquele tempo, estaria debaixo d'água. Por isso que Pedro fala no capítulo 3, no versículo 6, pelas quais pereceu o mundo inteiro foi coberto de água, foram destruídos pelas águas do dilúvio. Aquele mundo foi destruído pela água, pelo pecado. Você não sabe, quando você adultera, quando você prostitui, quando você mente, pratica coisa errada, você está pecando contra o próprio Deus. Você está pecando contra o Deus que te criou. E a própria palavra de Deus fala que aquele mundo foi destruído, só salvou Noé. Só que hoje há uma profecia sobre este mundo agora. Esse mundo não vai ser destruído pelas águas. Pedro falou agora, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, estão reservados como tesouro, guardados para o fogo, para o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. O mundo do dilúvio foi pelas águas, e agora essa geração nossa vai ser destruída pelo fogo. Vão ser incinerados pela ira de Deus. Esse mundo está reservado para o fogo. Agora a Bíblia fala, o tempo de Noé foi pelas águas. Esse mundo vai ser como Sodoma e Gomorra. Quando Ló estava lá dentro,
O povo queria ter sexo com os anjos que foram enviados à casa de Ló. E os anjos falaram para Ló: Ló, tira aqui o povo que você tem. Chegou no genro, zombaram de Ló. Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo. Choveu fogo e enxofre, porque o povo era gay. O povo preferia trocar de sexo. Esse mundo está reservado para o fogo, para a destruição, para a perdição dos homens simples. Você está esperando para você voltar a ser mulher? Você fala que é lésbica. Você precisa se arrepender. Senão você vai ser entesourada para o fogo. Você fala que é gay. Volte ao seu estado natural, que é o diabo que está na tua mente. Essa cultura de escarnecedores. Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre sobre aquela geração. E a própria palavra no versículo 7 fala: os céus e a terra que existe pela mesma palavra vai ser entesourada para o fogo, para o dia do juízo de homens ímpios. Você pode ser o que você quiser aqui na terra. Você pode fazer o que você quiser. Só que depois da morte tem um encontro com Deus. E todos serão julgados conforme as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Você pode falar assim, gay, mentira. Deus criou homem e mulher. E passou disso bem do maligno, para a perdição dos homens ímpios. Muitos estão no inferno agora, como aquele homem rico. Aquele homem rico está gritando agora: dá um pouco de água, não tem para voltar mais. Depois da morte, segue-se o juízo. Ninguém vai reencarnar, ninguém vai para purgatório. Isso é uma mentira, é um engano de Satanás. Satanás, junto com os seus falsos profetas, esses últimos dias, estariam trazendo heresias destruidoras. Mas, amados, não ignoreis. Uma coisa é que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algum tem como tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a se arrepender. Que todos venham a se arrepender. Se você não partiu hoje, se você não morreu hoje e desceu para o inferno, é porque a misericórdia de Deus está na sua vida. A misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso. E Ele está dando chance para você ouvir essa palavra e se arrepender. Se arrepender dos seus pecados. Se converter de todo o teu coração. Que todos venham a ser salvos. Ezequiel fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa dos seus pecados e abandone os seus maus caminhos. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus e a terra passarão com estrondoso estrondo, e os elementos ardentes disparão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas convencem em santo trato e a piedade, aguardando apressadamente vos para a vinda de Deus, em que os céus e o fogo disparão, e os elementos da terra ardente se fundirão. Mas segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando todas essas coisas, procurai dele, que seja achado imaculados e irrepreensível em paz. Tende por salvação longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão amado Paulo escreveu segundo a sabedoria que foi acreditada. Verdadeira igreja, ela aguarda o novo céu e a nova terra. Pedro falou: aguarda o novo céu e a nova terra. Como o apóstolo Paulo escreveu, a salvação. Só que ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão.
O dia do Senhor virá como ladrão na noite. Na hora que as pessoas estariam dormindo nos seus pecados. Na hora que as pessoas estariam totalmente corrompidas. Como no tempo de Noé. Deus olhou sobre a terra e viu tudo que a intenção do ser humano era má. Por isso que a Bíblia fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna em Jesus Cristo. Você precisa ter vida eterna em Jesus Cristo. Não em Maria, nem em magia escultura. Mesmo João vai falar. João capítulo 3, versículo 19. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Os homens vão amar mais o pecado do que a luz, porque suas obras são más. Não quiseram vir para a luz. É hora de você se arrepender, Araçatuba. Jesus está às portas e vai voltar para pegar esse mundo de surpresa. Os escarnecedores, blasfemadores. Esse mundo está entesourado para o fogo. Nessa geração gay, nessa geração que adora o diabo. Vai ter esse negócio de respeitar a religião. Deus não respeita as mentiras do diabo. 1 João 3,8 fala que Deus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as mentiras do diabo. Deus não vai tolerar idólatra. Deus não vai tolerar adorador de Aparecida, de Maria. Você precisa adorar o verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra. Judas fala também. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procure escrever com toda diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade de escrever-vos, a exortar a batalhar pela fé uma vez entregue aos santos. Você precisa batalhar pela tua salvação. É a tua. Jesus não chamou para você ir para a igreja e ficar fazendo campanha, sustentando o pastor mercenário. Sim, você batalhar pela salvação da tua alma. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Estamos chegando, semana de inauguração. Batalhe pela fé. Judas falou, porque introduziram fortemente alguns. Antes mesmo, estava escrito para o juízo. Ele está filmando. Deus abençoe, ele está filmando. É isso aí. Amém. Tem que pegar a verdade. Eu creio nesse mistério. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nosso super convite, vem para você também conhecer de pertinho as nossas novas instalações, tá legal? Amém. Já perdi faz 2 anos já. É isso aí, lá. Tem um canal no YouTube. Pega aí. Pegar lá, irmão, o cara vai me chutar de lá. Não, mas não chuta não, ó. Nós rebate igual você também. Bota no YouTube aí, ó. Vou pegar essa telefone e vou colocar. Marca aí. O pastor da congregação já vazou por aí, né? Mercenário esse pastor aí. Eu quase morri aqui, já tentaram me fazer um monte de coisa processar. Já me apanhei aqui já. Fala aí. Coloca aí. 991 98 98 57 Pregar a verdade meia. Vai. 762 62 Manuel. Põe rapaz da praça pra nós lembrar que é Aí manda ele. mensagem no saco lá que eu respondo. Bom? Amém. Continua aí, vai. Amém. E Judas falou, certos indivíduos, furtivamente alguns, já que antes estava escrito para esse mesmo juízo, homens ímpios, converterem em dissolução a graça de Deus e negam o único dominador, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estão negando o poder da cruz, da salvação de Jesus. Estão negando a vida eterna na palavra de Deus. Por isso que Jesus falou
que são como nos dias de Noé, não daria ouvidos à verdade. O apóstolo Paulo fala em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3. São tempos difíceis e trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, blasfemadores, detratores, desobedientes aos pais, mais amigos do prazer do que de Deus. Tiago fala que aquele que se torna inimigo de Deus se torna amigo do mundo, é inimigo de Deus. Tiago 4,4. Então é hora de você ouvir a palavra de Deus para você ter vida eterna. Amor, mais cresce no Brasil, pertinho de você agora. Busque a palavra de Deus para você encontrar vida. Vida e vida com abundância. Busque o Evangelho de Jesus. Por isso que Judas fala: batalhe pela fé. Uma vez dada ao santo, batalhe pela palavra de Deus. E ele fala: certos indivíduos ímpios trocariam a verdade pela mentira. Mateus capítulo 24 fala que surgiriam falsos profetas. São guerras, rumores de guerras. Tudo isso marcaria a volta de Jesus na nuvem do céu. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Por isso que é hora de você obedecer o Evangelho. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, todos os feiticeiros e aos idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Busque a Deus enquanto você pode achar. Invoque Ele enquanto está perto. Porque o inferno está engolindo as almas todos os dias. Você já imaginou uma hora dessa? Quem está no inferno agora e não pode sair mais, que morreu está lá agora. O povo está reclamando desse calor, imagine lá. A Bíblia fala que a fumaça do seu tormento não tem descanso. O bicho não morre e o fogo não se apaga. Ficarão de fora essa lista. Com certeza aquele povo ouviu Noé pregando, ouviu Ló pregando. O povo no deserto, quando Deus falou para eles: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como os pais no deserto, que foram destruídos pelas mordeduras da serpente. A Bíblia toda dá exemplo para a gente seguir, para que nós não venhamos ser destruídos. Você está esperando para buscar Jesus? O que você está esperando para buscar Deus? O que você está esperando para batalhar pela fé, como Judas falou? Corra para a sua salvação. Ore, jejue, leia a palavra, se conserte diante de Deus, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala que Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então busque a Deus, se converta dos seus maus caminhos,
que o tempo está acabando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça que o Espírito diz à igreja. Fica aí o nosso convite para você participar do nosso coquetel. Tá super elegante e tudo para você degustar aqui com a gente e conhecer de pertinho as nossas instalações, tá legal? Que beleza, que beleza! A galera da cidade de Araçatuba, a galera de toda a região, pode chegar, pode entrar que a casa é sua. Paganismo na praça inteira, ó. Vendo? E as pessoas acham isso aí normal. Menino do céu, tá muito quente. Sangue de Jesus. Imagina quem tá no inferno na hora dessa, hein? Falei que não é por louvor, acabei colocando automático. É, irmãos, luta pela salvação, viu, irmão? Eles estão vivendo tempo de apostasia, né, irmã? Apostasia. Pessoas estão correndo atrás de seus próprios interesses. Ninguém quer pregar na rua, irmão. O povo quer ir para templo. O povo quer conforto, sombra e água fresca. Poucos, irmãos, que estão pregando, é poucos. Poucos. E os que estão pregando, a maioria, estão tudo vivendo erro. Do céu. Mais 3 anos. Lendo Bíblia. Fica aí o nosso super convite para você estar participando desse radinho, depois da
tem poder de desculpa, né? Querem, né? Amém, Deus te abençoe, viu? Tem um cara ali, ele tem um guarda-arena, hein? Tem um aqui que tem um demônio, tem um cara aqui que tem um demônio, ele ali, ó. E as pessoas acham que é doido, né? Não, viu? É demônio. Vem como fogo, e reacende a chama, fogo de Deus, vem sobre nós, fogo, Deus abençoe, irmãos.